Eu trabalhei em um bar que ficava a cerca de 2 quilômetros da minha casa. Meu turno acabava por volta das 11, e naquela noite eu fiquei tomando umas 2 cervejas com o pessoal antes de ir embora para casa a pé. Essa noite tinha sido excepcionalmente boa, e eu tinha ficado com quase $400 em gorjetas, além do meu pagamento, tudo em dinheiro. Entre o bar e a minha casa só existia um único poste de luz, então a maioria do caminho era mergulhada na mais completa escuridão. Essa noite em particular também estava muito escura. A lua não tinha aparecido e o céu estava todo nublado, então o breu era total mesmo. Não muito tempo depois de eu ter saído do bar, um carro passa devagar por mim e para mais para baixo na estrada, a cerca de 200 metros à minha frente. Eu parei de andar e fiquei só observando o carro parado lá na frente. Depois de alguns segundos, ele continuou andando e sumiu da minha vista. Algum tempo depois, o carro volta devagar na outra faixa, passa por mim e para de novo na beira da estrada. Então, ele dá a volta e começa a se aproximar com as luzes apagadas. A essa altura eu já estou aterrorizada. Meu coração começa a bater acelerado e eu sinto uma onda de pânico tomar conta de mim. Eu estava sozinha no meio do nada, e não tinha nem celular naquela época. Simplesmente não tinha ninguém para ver o que estava acontecendo ali. E o carro estava entre mim e o bar, então não tinha como voltar. Minha casa ainda estava a 1 quilômetro de distância, então também não dava para chegar nela antes que algo acontecesse. Nesse momento eu rapidamente corri para fora da estrada e para o meio do mato, e me abaixei atrás de alguns arbustos. Fiquei tentando ver onde estava o carro, mas estava escuro demais para ver ele com os faróis apagados, e ainda mais com todas aquelas árvores e arbustos. Fiquei escondida por cerca de 10 minutos, e como não vi nem ouvi nada, já estava prestes a voltar para a estrada, quando do nada eu escutei as portas do carro se fechando, e depois os sons de passos. Em pânico e com o coração batendo acelerado, eu senti os cabelos da minha nuca começarem a se arrepiar. Eu ficava imaginando alguém se esgueirando e me atacando por trás. Eu queria gritar por ajuda, mas eu estava assustada demais para fazer qualquer som. Meu corpo inteiro congelou e eu não conseguia me mover. As palmas das minhas mãos suavam frio e eu me tremia toda. Eu tinha certeza que a qualquer momento a pessoa do carro me encontraria e faria qualquer coisa horrível comigo. O som dos passos foi se aproximando e eu prendi a respiração e me encolhi, tentando ficar o mais invisível que dava, enquanto os passos ficavam cada vez mais próximos. Até que ele estava bem ao meu lado, e eu tive certeza que meu esconderijo tinha falhado. Eu não conseguia abrir os olhos para tentar confirmar isso, então só fiquei lá agachada, tremendo de medo, esperando o momento que uma mão me agarraria pelo braço. Mas então os passos começaram a se afastar, e aí eu ouvi a porta do carro se abrindo e se fechando mais uma vez. Depois o carro se afastou lentamente. Eu esperei mais alguns minutos antes de sair do meio do mato e correr de volta para o bar, onde eu contei tudo o que aconteceu para o meu chefe. Ele disse que a partir de agora eu nunca mais voltaria sozinha a pé para casa, que ele, o irmão dele ou qualquer outra pessoa me levaria de carro. O pessoal da cozinha também disse a mesma coisa, que me daria uma carona sempre que eu precisasse. A única coisa que eu consegui pensar por várias semanas foi o que teria acontecido comigo se aquela pessoa tivesse me achado ali no meio do mato. Quando eu cheguei no meu trabalho naquela noite, eu achei que seria um dia como qualquer outro. Eu trabalho em um posto de gasolina, e geralmente os turnos noturnos lá são tranquilos, e até um pouco entediantes. Todas as minhas expectativas foram frustradas quando um carro estacionou nas vagas de estacionamento que ficavam ali do lado da lojinha. O farol alto do carro batia bem na janela de vidro da loja, e ofuscava tudo lá dentro. A princípio eu achei que o motorista tinha se esquecido de desligar o farol, mas quando vários minutos se passaram e nada mudou, eu comecei a ficar nervosa. Finalmente o motorista entrou na loja, e imediatamente eu comecei a notar que algo estava esquisito. O homem ficava olhando tudo em volta, completamente inquieto, como se estivesse vendo coisas. E além disso ele parecia meio sujo, roupa amassada, cabelo desgrenhado. Ele andou pela loja por muito tempo antes de finalmente comprar um café. Por todo o tempo que ele ficou andando por meio das prateleiras, ele ficava me olhando, me encarando,
Geralmente ele só desviava o olhar depois de alguns segundos que eu o encarava de volta. Eu sou uma mulher de mais ou menos 1,60 m e tenho um problema. Eu nunca consigo fazer cara de brava ou de poucos amigos. No geral, eu sorrio pra todo mundo e sou mega simpática o tempo todo. O que é muito ruim quando você trabalha 8 horas sozinha no turno da noite. Tem que lidar com esquisitos várias vezes por semana. Eu tentei puxar um papo para ver se melhorava o clima, mas ele não disse nenhuma palavra. Ele só continuou me encarando com aquela mesma intensidade assustadora de antes. Então, um taxista mais ou menos amigo meu chegou e ficou puxando papo comigo. Ele se inclinou no balcão e me deu um cartão com o telefone dele, me dizendo que era para eu ligar caso aquele esquisito continuasse por ali. Acho que o taxista percebeu a movimentação estranha. Depois disso, por mais de 1 hora, o cara continuou na loja me observando, com os olhos cravados em mim enquanto eu limpava ou arrumava alguma coisa no balcão. Eu estava completamente atenta a tudo o que ele fazia, para o caso dele tentar alguma coisa, muito embora não tivesse muito que eu pudesse fazer para me defender. Finalmente alguns caminhoneiros pararam e o esquisito finalmente saiu da loja. Mas ele não foi muito longe. Ele parou o carro bem de frente com a janela do balcão e continuou me olhando até o fim do meu turno. Eu fiquei muito aliviada quando o taxista chegou para me dar carona para casa. Uns dias depois, o taxista me falou que o cara esquisito às vezes segue ele de carro pelas ruas, com os faróis altos por alguns quilômetros, e depois vira alguma rua e vai embora. Eu não sei, a experiência toda foi bem esquisita. Desde aquela noite o cara não voltou mais, mas eu ainda não consegui relaxar com medo dele aparecer de novo. O pior é que se eu chamar a polícia, eles provavelmente vão dizer que não podem fazer nada. Esse relato aconteceu alguns anos atrás. Eu trabalhava em um café no centro da cidade, que era cercado de alguns abrigos para moradores de rua e alguns pontos de droga também. Era um dia de trabalho normal, quando um homem jovem de mais ou menos 1,80 m e cabelo ruivo claro se sentou em uma das mesas do canto. No começo ele parecia um cliente qualquer, mas não demorou muito para ele começar a falar sozinho enquanto balançava os braços para todo lado, como se estivesse tentando lançar um feitiço ou algo assim. A confusão começou a aumentar, então me aproximei dele e pedi calmamente para que ele saísse da loja. Quando ele se voltou para me encarar, seu olhar estava cheio de ódio e loucura. Ele jurou que ia me matar mesmo. Foi meio assustador, mas o meu gerente logo veio e colocou ele para fora, então eu acabei esquecendo do fato. Infelizmente não foi a última vez que eu vi aquele cara. Naquela mesma noite, quando eu estava trancando tudo, a rua lá fora parecia calma demais. Muito mais vazia que o normal, mesmo para aquele horário de cerca de 1 da manhã. Eu mal conseguia ver na escuridão que ficava para além do único poste com luz que funcionava. E eu juro que eu ouvi algo como alguns sussurros vindo lá da escuridão. Eu tranquei a porta por fora, coloquei as chaves em minha bolsa e comecei a andar na direção do estacionamento em que eu guardava o carro. De repente eu escutei um barulho que parecia um chiado baixo, que fez meu coração acelerar um pouco. Antes que eu me desse conta, eu ouvi passos atrás de mim, mas quando eu me virei ninguém estava lá. A maior parte dos estabelecimentos e lojas da rua já estavam fechados, então a escuridão era quase total. Eu percebi que estava começando a entrar em pânico, então eu apertei o passo quase ao ponto de correr na direção do estacionamento. Foi aí que eu consegui sentir que alguém estava me seguindo. Eu digo sentir porque eu literalmente senti a respiração da pessoa na parte de trás do meu pescoço. Eu corri escada acima e depois corri pelo estacionamento até entrar no meu carro. Eu escutei a porta de incêndio do andar bater atrás de mim, e logo depois tranquei as portas do meu carro. Foi então que eu vi o cara ruivo, seus olhos tomados de ódio. Ele começou a esmurrar a janela do meu carro e dava para ver que a única vontade dele era me machucar de alguma forma. A cada pancada no vidro, ele gritava e jurava que ia acabar com minha vida ali mesmo. Mesmo morrendo de medo, eu consegui dar partida no carro e depois acelerei o mais rápido que pude para sair dali. Quando finalmente saí do estacionamento e comecei a rodar pela rua, eu não conseguia acreditar o terror que tinha acabado de acontecer comigo. Obviamente, assim que eu cheguei em casa, eu chamei a polícia. Na manhã seguinte ele foi preso e gritou o tempo todo enquanto os policiais o algemavam que eu era um membro dos Illuminati e coisas do tipo. Eu só conseguia me sentir aliviada com o fato de que não voltaria a passar por aquilo de novo.
Apesar de ele ter sido preso, esse dia me aterrorizou por muito tempo. Várias vezes eu me pegava pensando no que poderia ter acontecido comigo naquela noite escura. Eu até tenho vontade de mudar de emprego, mas até o momento não apareceu nada para mim. Então eu mantenho a mente sempre alerta, para o caso do cara ruivo voltar. Eu trabalhei como vigilante em um hospício. Esse local ficava em uma área rural na beira de uma cidade não muito grande. Meu turno começava todos os dias por volta da meia-noite. E hoje, como todos os dias, eu comecei fazendo minha ronda a partir do térreo até o último andar. Meu trabalho consistia em percorrer os corredores me certificando que todos os pacientes estivessem em seus quartos. Os corredores estavam escuros e silenciosos. O único som que era onipresente era o ronronar das luzes fluorescentes que estavam por toda parte. Eu já estava no terceiro andar quando algo chamou minha atenção. A porta de um dos quartos estava aberta. Eu pude sentir meu coração começar a acelerar. Alguma coisa estava errada. Com todo cuidado, eu me aproximei da porta e espiei dentro do quarto. O paciente não estava em lugar nenhum. Eu comecei a entrar em pânico, pois eu sabia que tinha que encontrá-lo, antes que ele se machucasse ou machucasse alguém. Continuei seguindo pelo corredor. Cada som dos meus passos ecoava pelo corredor e me fazia ter calafrios. Eu estava bastante assustado. De repente eu ouvi um barulho, um som arrastado vindo do outro lado do corredor. Eu sabia que tinha que ser o paciente. Tentei correr, mas minhas pernas estavam muito pesadas. Eu sabia que tinha que me esconder. Então eu encontrei uma pequena sala em que pudesse me trancar. A porta rangeu quando eu a tranquei e pude ouvir os passos dele ficando cada vez mais altos. Meu coração batia forte em meu peito quando os passos pararam e eu sabia que ele estava do lado de fora daquela porta. Eu prendi a respiração esperando que ele tomasse a iniciativa. O silêncio era ensurdecedor. De repente a porta rangeu um pouco e eu sabia que ele estava tentando entrar. Sentei-me encolhido no quarto escuro ouvindo o som dos passos do paciente ecoarem pelo corredor. Agarrei minha lanterna com força, o coração acelerado de medo. De repente, eu ouvi o paciente gritando, a voz dele ecoando pelas paredes do asilo. Tentei pedir ajuda pelo rádio, mas o meu aparelho estava mudo, e eu estava completamente sozinho nessa. Lentamente eu abri a porta do quarto e espiei para fora. Pude ver o paciente no final do corredor, seus olhos selvagens e seus dentes arreganhados em um rosnado feroz. Eu rapidamente voltei para o quarto trancando a porta atrás de mim, mas eu sabia que não poderia ficar aqui para sempre. Tinha que sair e pedir ajuda. Respirei fundo, abri a porta novamente, pronto para fugir. Mas assim que eu saí pelo corredor, o paciente se lançou sobre mim e me derrubou no chão. Eu lutei para me libertar, mas ele era muito forte. Quando consegui me levantar, ele agarrou a lanterna e a jogou contra a parede. Meu coração batia forte no peito, enquanto eu me atrapalhava no escuro tentando sair dali o mais rápido possível. Dava para ouvir a respiração irregular dele e o som de seus pés descalços batendo contra o chão enquanto ele me perseguia. Eu virei à direita em um corredor e acho que consegui despistá-lo. Agora sozinho, a cada passo que eu dava, eu me sentia como se estivesse pisando em ovos, tentando evitar qualquer ruído que pudesse revelar minha localização. Então eu me movia devagar e com cuidado, tentando lembrar o layout do hospício, que estava se tornando cada vez mais parecido com um labirinto na escuridão total. De repente eu ouvi um estrondo atrás de mim, seguido pela risada maníaca do cara. Meu sangue gelou quando eu percebi que ele tinha me encontrado. Acelerei o ritmo das minhas passadas, tentando ainda navegar pela escuridão. Meu coração estava acelerado e minha respiração era ofegante, enquanto eu lutava para manter a calma, o que era impossível por causa da risada maníaca daquele cara que ecoava pelos corredores, causando arrepio na minha espinha. Eu podia ouvir o som de seus passos se aproximando cada vez mais, e eu sabia que ele estava ficando sem tempo. Eu escutei ele gritando de algum lugar atrás de mim. Eu vou te achar. Virei uma esquina e tropecei em alguma coisa no chão, fazendo um barulho estrondoso. Eu me levantei o mais rápido que pude, apesar da dor, mas já era tarde demais.
Ele me encontrou e me agarrou pela garganta, me derrubando de novo no chão. Ele apertava minha garganta com tanta força que eu tive certeza que ia desmaiar ali mesmo. Mais forte e mais forte. O ar já não conseguia passar pelo meu pescoço. Nesse momento, quando tudo já estava ficando preto, eu me lembrei que no meu bolso direito eu sempre levava um pequeno canivetinho suíço. Por sorte, eu consegui encontrá-lo rapidamente. Com uma força que eu não sei de onde eu tirei, eu puxei o canivete e abri a lâmina. Depois, eu a enfiei na parte lateral da barriga do cara. Ele soltou um grito assustador, que mais parecia uma fera ou um animal sendo ferido por um caçador. Ele soltou meu pescoço só o suficiente para eu puxar o ar novamente e conseguir empurrá-lo com minhas pernas. Depois eu cambaleei até a saída e só parei de andar quando já estava no estacionamento. No dia seguinte, eu pedi demissão, jurando nunca mais voltar para aquele lugar. Mais ou menos uma semana depois, eu vi na TV algo que me aterroriza até hoje. Esse mesmo paciente tinha conseguido escapar do hospício. A única coisa que eu consigo ouvir na minha cabeça quando estou sozinho agora é a voz dele dizendo: "Eu vou te achar."